Opa! Olha a gente aqui de novo. Qual que é o assunto hoje mesmo, Alberto? A importância dos conhecimentos básicos para você poder iniciar no mundo do aquarismo ou dar continuidade a ele. Bora! Fala, povo das águas! Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado aos meus seguidores, obrigado à minha família, obrigado a vocês, a minha esposa. Galera, estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre um assunto bem interessante. E qual seria este assunto? Isso aqui, ó. Este é o assunto interessante. Porque... olha só, eu recebi um comentário essa semana aí, há uns 4 dias atrás, 5 dias atrás, e do Fabiano Guerreiro. Obrigado, Fabiano, pela confiança no meu trabalho. E o Fabiano escreveu exatamente isso. Olá, Alberto, recentemente comprei o seu livro e li. O conteúdo é simplesmente maravilhoso, esclarecedor e, olha a palavra, muito atual. Ele percebeu isso. Em minha biblioteca ele se encontra acessível, pois o considero de permanente consulta. Gostei de você, humildemente, obrigado. Compartilhar os sucessos e fracassos no tópico 10, no capítulo 10, de título diário. Parabéns. Desejo que os demais seguidores que ainda não tiveram o prazer de lê-lo façam o mais breve possível. Estou ansioso para o lançamento do seu novo livro. Um abraço. Fabiano, esse seu comentário realmente assim, me deixou muito feliz, tá? Obrigado. Todos os comentários que nós recebemos de todos os nossos seguidores, eu leio todos eles, coloco like, já avisei isso a vocês, mas eu achei ele, especificamente, a forma como você colocou, me despertou para alertar aqueles que estão começando no mundo do aquarismo. As pessoas não entendem que uma coisa é você entender o mecanismo de funcionamento, a biodinâmica, vamos chamar dessa forma que eu acho que fica melhor, a biodinâmica de funcionamento de um aquário de recife de coral. E outra coisa é você conhecer técnicas de manutenção. Eu não estou falando na montagem, eu estou falando na montagem e manutenção. O título do nosso trabalho, do meu trabalho, é Aquários Marinhos de Recifes de Corais, Montagem e Manutenção. Na questão manutenção, eu até concordo, alguma coisa mudou, mas na questão da montagem, não mudou nada. Não, basicamente não. Ah, mas você usa Jauber, aqui nem fala de Jauber. Ah, mas você não usa a montagem de Berry Bottom, aqui não fala de Berry Bottom. E isso são detalhes que durante pesquisas realizadas ao longo do primeiro processo, que é entender a biodinâmica de um aquário, você passa a selecionar. Bom, agora eu sei o que o aquário precisa ter. E nesse sentido, olha que interessante, gente. Para quem já leu, beleza, vamos dar uma reforçada. Para quem não leu, vamos fazer aqui um apurado legal, tá bom? Nós montamos a estrutura desse livro e será a mesma estrutura do próximo trabalho na seguinte pegada. Nós fizemos uma apresentação e aí vamos falar sobre o aquário. Em que sentido? O vidro, o aquário, o vidro em si. Aqui nós falamos basicamente apenas do tamanho, da escolha, do local onde deve ser colocado, sobre a orientação,
e por aí vai. No próximo trabalho, nós iremos dar mais detalhes sobre a confecção do vidro, como colar, como grudar o lado direito com o lado esquerdo, se a trava francesa é mais... Não! A ideia do livro não é ensinar você a montar, eu não vou ensinar você a ser vidraceiro, não é um livro técnico sobre esse assunto. É um livro que vai te ensinar a montar e manter a parte biodinâmica e não a parte física. Eu não vou ensinar você a colar LED, eu não vou ensinar, não é esse o propósito do nosso trabalho, do meu trabalho dentro do canal do YouTube. Então falaremos sobre os materiais eleitos, a madeira, a alvenaria e por aí vai. No capítulo 3, nós já entramos direto naquilo que eu considero, talvez eu inverta isso, porque eu falo dos princípios básicos e coloco luz como primeiro conteúdo. A luz aqui, ela entra depois. Então eu vou falar no nosso próximo trabalho, provavelmente falaremos sobre iluminação e em seguida sobre água. No capítulo água, pessoal, aqui você vai entender o que precisa, como é a questão da água que você deve usar no seu aquário, para que você não seja, inclusive, levado a ter gastos desnecessários com crenças e ensinamentos errôneos a respeito de que a água natural é pior que a água sintética, que o sal X é melhor que o sal Y, que a água de RO só com 2 estágios é igual à água usada com condicionador, que você pode simplesmente usar água da chuva, que você pode usar água de ar-condicionado, etc, etc. Então aqui você vai ter o que pode ser feito e dá certo 100%. Se você seguir 100% do que está aqui, você consegue montar seu aquário com qualquer tipo de coral, qualquer tipo de animal marinho, residente, habitante de um recife de coral. Aqui eu vou ensinar você a criar uma biota condizente com esse ecossistema que nós estamos discutindo. E aqui nós falamos até sobre a coleta da água do mar, o método 1 de coleta, o método 2 de coleta, falamos sobre reserva, potencial redox, etc, etc. Na sequência, a gente dá um apurado geral sobre filtração. Você vai entender de uma vez por todas as questões sobre filtração mecânica, química e biológica, que se confundem uma com a outra de acordo com o tipo de, eu vou chamar, mídia utilizada. Considere mídia não ciporax, considere mídia todo e qualquer elemento físico, químico utilizado para purificar, para filtrar a água do aquário, do recife de coral, do seu aquário. Aí vem aqui a iluminação que nós inverteremos no próximo trabalho. Na questão de iluminação, gente, 1997, se você seguir exatamente tudo que está aqui, nem existia LED, mas se você seguir o que está aqui, vai dar certo, é só transferir isso aqui para o LED, as características. Eu não dou marca de produto. No meu trabalho eu não falo que você deve comprar a lâmpada da marca Tabajara. Não, eu digo, a lâmpada que você deve comprar deve possuir tal frequência, tal espectro, tal temperatura de cor, tal potência, tal não sei o que. Eu dou detalhes técnicos e com esses detalhes técnicos, quando você for comprar sua luminária, você abre o manual de instrução da luminária no site do fabricante, para os viciados em internet e não tem hábito de ler manual, papel, e procura lá, especificações. Ah, o Alberto falou que para 100 litros eu preciso disso. Essa luminária tem isso. Compara com o que está aqui, caramba, está dizendo que uma luminária de 30 watts toca aquários de até 100 litros. Não há como isso ser possível para um aquário de coral. Não para alimentar, não para nutrir biologicamente a quantidade, a qualidade de luz necessária para a fotossíntese na maior parte dos corais. Ah, mas eu vou ter só coral mais simples, não vou ter coral top. Estude,
Estude e não jogue dinheiro fora, ok? Na sequência de iluminação, partimos para alimentação. E aqui no capítulo de alimentação eu falo dos suplementos, cálcio, magnésio, iodo, etc., onde nós vamos dar uma geral e falaremos do principal alimento para o recife de coral, para o aquário. Sol e plâncton. Tem um capítulo aqui maravilhoso, detalhado sobre isso. E você vai adorar ler. E aí, nós vamos falar depois sobre a montagem, valores em dólar, e estão atualizados, hein? Apesar de ter sido 97, eu fiz uma conta esses dias. A diferença é muito pouca em dólar. Falaremos sobre início da maturação biológica, o uso do skimmer, falaremos sobre os habitantes, sobre a coleta, sobre como colocar os habitantes, falaremos sobre a manutenção do seu aquário, os cuidados com a higiene, com a limpeza dos elementos filtrantes, e chegaremos ao capítulo 10, que é justamente esse capítulo que fala do diário. Nesse capítulo são 365 dias documentados, onde eu descrevo o que aconteceu. É claro que não são 365 parágrafos, mas começa primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, e aí a gente vai sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, segundo, 13º, dia 17, 18, 19, passa para o dia 40, 45, 60, 70, 75, 76, 80, até chegarmos, e assim vai pulando de mês em mês, até chegarmos no 360 dias. Um ano depois de montado, com tudo que deu errado e as correções que foram feitas num experimento científico. Não é como a gente vê por aí, o cara dizer assim, ó, olha, monta, usa bombril, bota bombril que dá certo. Em quantos aquários, durante quanto tempo, qual foi a frequência, qual foi o experimento científico que você fez? Tudo que está feito aqui, toda a informação, e toda a informação tem, abre parêntese, número da página, autor e livro de onde aquela informação foi retirada. Referência bibliográfica. Isso aqui é um trabalho sério, seríssimo. Quando a editora Nobel pegou esse trabalho para fazer, eu levei 3 anos para escrever. A editora levou 1 ano para corrigir e eu levei mais 1 ano para reescrever com máquina. Aí já tinha, quando a editora fez a correção ortográfica, não foi correção ortográfica, tá? Foi correção científica. Até unidade, gente, unidade de medida. Não pode estar errado num trabalho para ser considerado um trabalho cientificamente. Esse livro, se ele for indicado para qualquer faculdade de biologia, de bioquímica, como referência, ele tem sim qualidade técnica, científica, para ser utilizado dessa forma. Não há erros. Aliás, na edição de colecionador, tem um erro, quem já comprou italiano, existe um erro ortográfico, que parece que a letra E, ela confundia com A, existe a impressora, a máquina que fez eu não sei como é a técnica hoje de impressão, né? Antigamente tinha as máquinas, ela saiu com um defeito, saiu com um problema, deu um bug lá na impressão, e tem esse erro, mas ele é repetitivo e é perceptível. Mas não há esses erros que muitos aqui chegam para mim quando eu falo a informação e falam assim: me desculpe, mas dizer que isso é igual àquilo, que isso não serve, que aquilo dá certo, é por isso que o aquarismo no Brasil não dá certo. Criatura de Deus, não sou eu. Eu trago aqui informações minhas, baseadas em estudo, em comprovações ao longo de muitos anos. E são poucos os profissionais que têm esses cuidados que têm. Eu poderia começar a falar nomes? Poderia, mas eu estaria sendo leviano em omitir e antiético
com alguns dos quais eu não acredito que seja o propósito nem a minha índole falar dessa forma. Mas assim, tomem muito cuidado, procurem se informar, e a ideia desse vídeo é princípios básicos por toda... Olha, desde que o mundo é mundo, as estrelas têm uma física de criação, tem uma química, uma matemática inclusive envolvida. E isso não é diferente na manutenção de um aquário de Recife, montagem de um aquário de Recife de coral. Então procure se informar, não com receitas de bolo. As pessoas se preocupam muito, sabe? Como é que é a receita? O que é que eu tenho que fazer todo dia? Me dá aí, sabe? Qual a posologia? Entendeu? E não é essa a pegada de um verdadeiro aquarista que gosta e que quer ter sucesso no seu Recife, no seu aquário de Recife de coral. Você não precisa, eu falo isso, eu não sou biólogo, eu não sou químico, mas você precisa entender o básico do básico. É como querer ter um cachorro e não entender que cachorro come ração de cachorro e não ração de passarinho, entendeu? É como você... Gente, se você partiu para isso aqui, para de jogar dinheiro fora. E como é que você vai fazer isso? Com conhecimento. Com conhecimento. Existem dezenas de frases, sabe, de Einstein, de filósofos, dizendo que o conhecimento salva, o conhecimento leva à prosperidade, ao crescimento e a tudo mais. Então, é nesse sentido, é nessa pegada que eu falo para vocês. Adquiram o trabalho, adquiram o livro. Em breve não teremos mais, tá? Em breve ainda temos uma quantidade, não vou dizer quantos mais eu mandei imprimir, mas ainda temos. E depois dessa impressão, não vou mais fazer. Com toda certeza não irei mais fazer. Eu estou cansado, gente, de ver pessoas, né, tendo hoje em dia, eu diria que de cada 100, 99 pessoas e mais 90% desse que sobrou fazem pesquisas exclusivamente a nível de internet. O cara pega seu celular e vai lá e, é claro, né? Instagram, Google e primordialmente, o ponto máximo primordial é o YouTube. Graças a Deus, a gente tem, eu já falei isso aqui no meu canal, eu prezo muito pela informação com um fundamento, com um respaldo técnico, um respaldo científico do qual a gente possa falar, baseados em experimentos, em sucessos e fracassos obtidos através de várias tentativas, quando a gente resolve falar de um assunto. Já falei isso uma vez, eu tive já casos, eu vou dar um exemplo clássico disso aí. Aquário marinho com hang-on. Eu recebo toda hora perguntas a respeito disso. Alberto, dá certo, dá para fazer, não sei o que. Gente, estatisticamente falando, quantos vídeos sobre o assunto marinho com hang-on tem na internet? Detalhe, a pessoa monta, fica lá por 3, 4, 5 meses, 6 meses. E como é que o aquário está depois de 10, 15 anos? Como é que o aquário depois de 12, 13 anos, como o aquário da minha casa? O aquário dos meus clientes que a gente vende, dos meus amigos. Então, a pessoa, se você entrar no canal que fala sobre aquários hang-on, você vai ver que tem um vídeo, 2 vídeos e não dá continuidade. Quer dizer, o que aconteceu com esse aquário? De fato, por que eu vou gastar mais se eu posso gastar menos com o mesmo resultado, com a mesma qualidade? É claro que é possível, sim, de acordo com o nível de experiência de aquarismo, com o olho clínico, com a propedêutica que o aquarista tem, ele pode montar um aquário com hang-on, fazer as devidas instalações de luminária, de TPAs, a forma até como a pessoa faz a TPA é diferente, ele costuma tirar a água por cima, sabe?
põe o caneco assim para que a água de cima, na hora de fazer a TPA, não faz com mangueirinha. Tem uma série de dados, de dicas, que vocês até podem falar, Alberto, dá umas dicas. Não vou fazer isso, porque eu sou contra. Eu não vejo, assim, eu não vejo sentido em você montar hoje uma vitrine com hang-on, onde uma vitrine com SAMP traseiro é algo tão barato, tão fácil e tão eficiente no sentido de dar certo e dar mais qualidade de vida aos moradores. E aí, eu estava olhando aqui o meu livro, sabe? E eu recebi um comentário de uma das pessoas que vieram aqui na loja, e eu falei assim, olha, compra o livro, vai ser legal. Ah, mas assim, cara, eu não gosto de ler. E o cara começou a fazer perguntas tão básicas, tão assim, elementares. E aí eu falei do livro, aí ele perguntou, de que ano é o livro? Eu falei, é 97. Ah, cara, mas aí já está desatualizado. Hoje em dia não se usa mais nada disso do que está aqui. 100% errado, 100% errado, tá bom? Obrigado ao Fabiano que deu essa oportunidade, né? O Fabiano Guerreiro. É isso aí, não é fraco não, né, Fabiano? E obrigado a você, Fabiano, muito obrigado. E é isso, fechou? Fechou. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Aos meus seguidores, a minha família, a minha esposa. Obrigado a vocês. Tchau e até breve. Fui.